O Saber Direito desta semana traz o curso de Teoria Geral do Processo de Execução, com o professor Gedeon Júnior. Durante 5 aulas, serão apresentados temas como noções introdutórias, relação entre processo de execução e processo de conhecimento, além dos princípios fundamentais do processo aplicáveis à execução. Confira também detalhes da petição inicial e os poderes e deveres do magistrado nesse tipo de processo. Assista agora à aula 2. Olá, aqui o programa Saber Direito da nossa TV Justiça. Meu nome é Gedeon Dias Ramos Júnior, professor de Direito Processual Civil há mais de 20 anos. Matéria maravilhosa, né? E estamos juntos estudando a tutela executiva. No encontro de hoje nós vamos trabalhar com os princípios da tutela executiva ou os princípios do processo de execução. Esse será o nosso primeiro encontro referente a princípios. Mas, como o assunto é bastante amplo e grande, fundamental será termos 2 encontros para trabalhar os princípios. E por quê? Bem, vamos juntos. Princípios, segundo o grande professor Cândido Rangel Dinamarco. Para quem não sabe, Cândido Rangel Dinamarco é simplesmente o maior processualista civil que temos no país, lá da linda e do lindo Largo de São Francisco, lá em São Paulo, da querida USP. O professor Cândido Rangel Dinamarco sempre ensinou que princípios são regras fundantes de otimização. Meu Deus, regras fundantes de otimização? Sim, são regras nucleares, basilares, sem as quais nenhum sistema existe. Nenhum sistema se põe enquanto sistema de conhecimentos. Então, princípios são aquele conjunto normal de conhecimento que está ali na base, no chão, no alicerce, sob o qual se ergue qualquer edifício jurídico. E o processo de execução não poderia deixar de ter princípios. Obviamente, princípios próprios, só dele, enquanto ciência normativa que o é, mas também princípios absolutamente comuns a toda espécie de processo. Vamos então aos princípios do processo de execução. E eu quero começar com o maior de todos os princípios, o princípio do devido processo legal. Ora, é fundamental, essencial. O processo é o mecanismo pelo qual se resolve todos os conflitos de interesse. Você que tem um direito já certo, líquido, absolutamente exigível, amparado num título executivo extrajudicial, olha como é importante, nota promissória, duplicata, debêntures, todos os títulos de crédito, que você aprendeu lá no querido direito empresarial, né? Você que já tem, você não pode vir de qualquer jeito, de qualquer maneira, ao Poder Judiciário querendo o cumprimento daquele título executivo extra. É necessário um conjunto de normas regendo a atividade jurisdicional, dizendo o que o juiz pode fazer, o que o juiz não pode fazer, porque, sejamos francos, ato agressivo, ato coercitivo, essa atuação do juiz, de simplesmente pegar o malandro do executado, que não quer nada com a vida, e fazê-lo cumprir aquilo que ele tinha que cumprir voluntariamente, sejamos francos, não pode ser arbitrária. É necessário um conjunto de normas regendo todo o processo de execução. Daí por quê? O devido processo legal também se aplica ao processo executivo. A depender da pretensão, você tem o devido
processo legal. Pegue seu Código de Processo Civil. Acompanhe comigo. Olha que interessante o que está ali no Código de Processo Civil. Quando você pega o artigo 806 até o artigo 813, você tem o quê? Execução para entrega de coisa, o quê? Certa. Execução para entrega de coisa certa. Ah, professor, que interessante. Então quer dizer que tem um devido processo legal só para a execução de coisa certa? Óbvio! Você já imaginou se o juiz pudesse fazer o que está na cabeça dele, o que desce na telha? Por isso você tem um processo só para isso. Professor, pelo que eu me lembro, a entrega de coisa certa é quando eu tenho algum direito a um bem móvel ou imóvel, não é verdade? Isso. Em termos bem simples, sem querer entrar muito no direito civil, vindo para o meu mundo, que é o processo civil, é exatamente isso. Então imagine que você comprou o carro dos seus sonhos. Vamos lá, você ganhou um dinheiro maravilhoso e você comprou o carro dos seus sonhos. Que maravilha! Foi na concessionária, pagou à vista, está muito bem de grana, hein? Pagou à vista e tendo pago à vista, ali você pega todo o contrato e no contrato a concessionária se obriga a te entregar esse carro no prazo de 35 dias. Você não vê os dias passarem, cada dia uma eternidade. O cheiro do carro novo, a direção do carro novo, você se sentando ali naquele banco maravilhoso do carro novo. Aquilo é incomensuravelmente maravilhoso. Só o que vai acontecer? Passam 35 dias, você vai na concessionária e lá está o carro? Não, não está o carro. Ah, demora mais 5 dias. Você pacientemente espera. Ah, demora mais 10 dias. Você pacientemente espera. Aí depois não dá mais para esperar. Aí você vem, contrata um advogado, entra com a devida petição inicial e entra com o processo de execução. Tá, o que vai acontecer agora? Artigo 806. A concessionária vai ser citada para no prazo de 15 dias entregar. Sejamos francos. Dá ódio, não dá? Já te passaram a perna até aqui e ela ainda vai ter 15 dias para te entregar. Dá vontade de matar. Eu compreendo exatamente o que você sente, porque já passei por isso. Dá vontade de matar, mas é o devido processo o quê? Legal executivo. Espere 15 dias. Vamos dar a ele a última oportunidade dele te entregar. 15 dias passam. A concessionária te entrega? Vamos torcer que sim. E se ela não entregar, não tem problema. O oficial de justiça que citou a concessionária para te entregar em 15 dias, ele mesmo volta. E ele pega o carro daquela marca, com aquelas características que você comprou, sai com o carro e te entrega. Gente, sai mandado de busca e apreensão, junto com o mandado da citação. Ou seja, a concessionária é citada e ela tem que te entregar o carro no prazo. Se não entregar, sem nenhum problema. Mas ninguém. Mas, professor, não é bem assim. E se na concessionária nós tivermos aqueles seguranças gigantes, enormes, aqueles guarda-roupas, e eles não quiserem que o oficial de justiça trabalhe? Não se preocupe. A lei diz que o oficial de justiça chama a querida e briosa polícia, que é o braço forte do Estado, e aí eu quero ver qual é o armário que impede um oficial de justiça levar o seu carro para você. Entendeu que fantástico? Entendeu que fantástico? Agora, tudo isso foi criação da minha cabeça? Não. Isso está no artigo 807, 808, 809, 810, entrega de coisa certa. Veja agora, por gentileza, do artigo 814 até o 823. Abriu aí? Bora! Abra do 814 ao 823. E veja comigo que agora você tem o quê?
A execução de obrigação de fazer. Puxa, professor, que interessante. Então, aqui o devedor deve o quê? Obrigação de fazer. Tá, mas qual é a diferença de obrigação de fazer para dar a coisa certa? A do carro não era fazer? Não. Por Cristo, não me faz isso. Não me erre o básico do direito civil. Uma coisa é a obrigação de dar coisa certa. Outra coisa é a obrigação de fazer. Obrigação de fazer é a obrigação de prestar serviços, atividades. Então, quando você contrata aquele buffet maravilhoso para o teu casamento, isso é obrigação de fazer. Quando sua esposa, ela deseja aquele vestido maravilhoso, fantástico, extraordinário, para usar uma única vez, e vai aquele dinheirão para isso, quando você contrata os serviços da costureira, é a obrigação de fazer, entendeu? Mas a vida é assim, né? Que coisa maravilhosa são as esposas. Eu tenho a minha e ela é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante da minha vida. Agora, voltando à matéria. E se a costureira não quiser fazer? Vamos juntos. E se de repente o buffet liga 5 dias antes e diz: ó, não tem mais festa não. Gente, que coisa, né? Que coisa. Pois é, do artigo 813 a 823. Você tem as obrigações de fazer e o processo de execução para obrigar quem tem que fazer, fazer. Quem tem que fazer, fazer. Nós tivemos um caso interessante. Eu, como assessor, eu tenho acesso a muitos casos. Muito interessante mesmo. Um cirurgião plástico, ele fez o contrato com a paciente para dar uma melhorada geral. Você sabe como é que é, né? Aí levanta aqui, coloca lá, tira aqui, para dar aquela autoestima extraordinária na senhora que ali estava fazendo. E essa senhora teve que entrar com processo de execução, de obrigação de fazer, para poder esse cirurgião fazer a cirurgia. O professor está falando sério? Sim, estou falando sério. Ai, mas que cirurgião absolutamente incorreto. Olha, toma muito cuidado, porque nas obrigações de fazer, às vezes, o devedor, ele não realiza, porque o credor, às vezes, quer mais do que está no título executivo. Sabia disso? Sério. E às vezes o devedor espera um processo judicial para quê? Porque realizando a atividade e um juiz dizendo que ele fez o correto, ele aí não deve mais nada. Senhores, não vou descer a detalhes, mas realmente aquela senhora que contratou, ela queria um pouco mais daquele cirurgião plástico. E o cirurgião plástico muito bem instruído por um grande advogado, ele aguardou a devida ação, com a devida execução de obrigação de fazer, artigo 824 em diante, perdão, artigo 813 em diante, um código muito grande, né? De vez em quando a lei quer sumir da cabeça da gente, que coisa horrível, né? Vamos lá. E aí entrou com petição inicial e ele não brigou, ele disse, eu vou fazer. E ele fez. E depois que ele fez, ela ainda veio discutir, dizendo que ele fez errado. Foi feita uma perícia. E o perito disse, a cirurgia está perfeita, de acordo com o que está no título executivo. E de acordo com o que estava no título, aí o juiz simplesmente extinguiu a execução pelo cumprimento. Agora, olha que interessante, olha como o devido processo legal é importante, não só para o credor, mas também para o devedor. É sério. O fato de você estar sendo processado em um processo de execução não significa que o mundo acabou, não.
Às vezes você tem devedores decentes, mas que estão no processo de execução e precisam daquele processo só para mostrar que cumpriram de forma correta a obrigação. A obrigação. Isso é muito interessante. E, por fim, nós temos as execuções não só de dar coisa certa, não só a execução de fazer, mas também a execução de pagar quantia. Aqui está 90% das nossas queridas execuções, tá? Você quando chegar à magistratura, você quando estiver advogando, você quando estiver como membro do Ministério Público, 90% da sua atividade é a execução de pagar a quantia certa. Não é à toa, pegue o seu código, que a execução, devido ao processo legal de execução de pagar a quantia certa, vai do artigo 824 ao 906. Olha que loucura! Ao 906. E o que eu acho interessante é que, para que tantos artigos? Vamos ser francos, tirar dinheiro do bolso dos outros é mexer em escorpião, não é verdade? É muito difícil. Então, venhamos e convenhamos, tem que ter um conjunto de regras corretas para que o dinheiro dos outros não seja retirado de forma incorreta. Há todo um regramento para que ninguém seja espoliado, para que ninguém seja roubado em pleno devido processo legal. Professor, que extraordinário. Por incrível que pareça, eu não conhecia nada do direito, eu estou começando a me apaixonar pelo direito. Que coisa boa, pois é. O direito é isso, o direito é civilizatório, o direito é extraordinário, ele é fantástico. O direito tem sim esse conjunto de normas para resolver todos esses conflitos executivos, para que ninguém erre no que tem que fazer, para que o processo de execução caminhe e tenha começo, meio e fim, e que alcance os resultados fundamentais, é necessário o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É você simplesmente criar um conjunto de normas para resolver aquela lide executiva específica. Então, ninguém se esqueça que o primeiro grande princípio do processo de execução é o devido processo legal. Ninguém realiza execução no Brasil sem o devido processo legal. E olha que eu falei dos artigos que trazem as execuções em gênero, ou seja, execução para entrega de coisa certa, temos a execução também para entrega de coisa incerta, eu não entrei nela, temos a execução de obrigação de fazer, temos a execução de pagar, mas olha que interessante, se você pegar o artigo 911, 912, 913, você vai ver o medo da rapaziada. Qual o medo da rapaziada? Execução de alimentos. Lá você tem uma execução específica. Mas, professor, peraí. Execução de alimentos não é execução de pagar quantia. Não está lá no 824 em diante. Não. Alimentos não é simples dinheiro. Alimentos é sobrevivência. Aí tem algumas coisas muito específicas, próprias só do processo de execução, como, por exemplo, a prisão do indivíduo que só quis beijar a menina e não quer chegar agora com a banana, a laranja, a maçã, o trigo, Dermodex Prevent, 1, 2, 3 e etc., fraldas. Eu conheço isso de perto. Eu tive e tenho 2 lindos meninos, o mais velho terminou agora o curso de Direito, mera coincidência, né? E o mais novo vai ingressar agora na área de informática, ele gosta muito da área de informática. Mas bem, olha que interessante, regras próprias para cada tipo de pretensão. O professor nunca tinha visto isso. Vamos de novo? Sim, vamos lá. Você tem execução para entrega de coisa certa com conjunto de normas próprias, 806 até 813. Você tem execução de obrigação de fazer com regras próprias, 813 até 823. Se for obrigação de
pagar. Você tem lá do 824 ao 906, 909, e ali vai, uma por uma, no seu devido processo legal. Cada uma com um conjunto de normas peculiares à execução que a gente tem que realizar para dar ao credor o que é do credor. Professor, nunca mais vou esquecer. Então, mesmo eu tendo já os direitos certos, líquidos, exigíveis, todos ali no título executivo, eu tenho que ainda passar pelo devido processo legal, porque não se retira dos outros nada. A Constituição diz que ninguém perderá bens ou liberdade, senão depois do devido processo legal. E o primeiro grande princípio do processo de execução é o devido processo legal. Agora vamos à polêmica. Sério, professor? Sério. A polêmica. A polêmica é: tem ou não tem contraditório no processo de execução? Deixa eu já adiantar a resposta. Sim. O segundo grande princípio do processo de execução é o contraditório. Meu querido aluno, você que já teve aulas comigo ali na faculdade, você que me conhece dos cursos preparatórios, se lembra? Andávamos o Brasil inteiro, de norte a sul, aulas desde Recife até o Rio Grande do Sul, ensinando, e muita gente hoje em cargos públicos altíssimos. Que coisa boa! Eu tive a alegria de abraçar um ex-aluno, hoje delegado da Polícia Civil, aqui do DF. Fora os que a gente encontra, alunos juízes, promotores, defensores. É uma alegria muito grande. Escute, você não pode se esquecer disso nunca. Não há processo no Brasil sem contraditório. Não há processo no Brasil sem contraditório. Tem que ter contraditório, tem que ter contraditório. O contraditório é fundamento de validade do processo. Aí vem a velha pergunta, mas como é que no processo de execução tem contraditório, professor? Olha, no processo de execução, o contraditório está presente em razão de quê? Em razão do fato de que você oportuniza ao devedor, dentro do processo de execução, mecanismos de manifestação. Não esqueça isso. Mas, professor, defesa completa não é no processo de conhecimento? É. Mas presta atenção. O devedor não é citado. Ele é citado. A lei diz que ele é citado. Vamos lá, artigo 806. Abre aí o 806. A lei, de forma muito clara, diz que quando você entra com a petição inicial, o caso lá da concessionária, a concessionária vai ser citada. Gente, o que é citação? Citação é o ato que demonstra a existência de contraditório. Citação é o ato que demonstra a existência de contraditório. Você simplesmente não toma decisão nenhuma no processo de execução sem o devedor ser intimado. O que é intimação? Intimação é a vertente clara de que o contraditório existe. Depois que você toma decisões, vamos lá, imagine uma execução para pagamento de quantia. Aí o devedor vem e diz, olha, devo, não nego, mas pago com a casa que eu tenho. Aí o credor vem e diz, senhor juiz, eu não aceito a casa, ele tem um carro. Você vai ter que decidir entre a casa e o carro. O que é melhor para o credor? Está na cara que aqui em Brasília é o carro, porque vende mais rápido, tem liquidez mais rápida. Quando você decide, você antes ouviu credor e devedor. Isso é o quê? Me diga o que é isso. Contraditório. Contraditório, você não se esqueça, eu te ensinei isso. Eu sei que muitos alunos estão me vendo agora. Eu já te ensinei isso. Contraditório é bilateralidade de audiência. Contraditório é a possibilidade de você simplesmente estar ali e ouvir as duas partes antes de qualquer decisão. Isso é contraditório.
O artigo 9º é que diz da possibilidade, você se lembra? De decisões inaudita altera par. Ou seja, aquelas decisões que você vai dar, independente de ouvir as partes. Mas aí não há um ferir do contraditório. Aí existe um delongar, um postergar do próprio contraditório. Mas nunca me diga que não há no processo de execução contraditório. Talvez os mecanismos de defesa do executado no processo de execução sejam limitados no processo de execução, o que é uma outra história. Afinal de contas, os embargos à execução, quando alguém está entrando com execução e eu não devo mais nada, eu quero provar que eu não devo mais nada, eu só não tenho a prova na mão, aí eu tenho que mover um processo, tá, embargos à execução, aí você vai e prova que não deve mais nada. Você tem que mover um processo de conhecimento. Não deixa de ter defesa, mas a defesa é fora do processo de execução. Se você já tiver toda a documentação, é aquilo que eu já te ensinei. Aí você faz a querida pré-executividade, tá bom? Agora, não deixa de ter contraditório. Não tem processo sem contraditório. Não tem processo sem contraditório. Então, todo processo de execução tem o devido processo legal, tem o contraditório. Todo processo de execução tem publicidade. Gente, tudo que é feito no processo é aberto, é visto, é discernido por todo mundo que está no processo. Eu, credor, tenho o direito de saber tudo que está no meu processo. Você, devedor, tem o direito de saber tudo que está no processo. Você tem direito a entrar e ver o processo, ir lá nas serventias judiciais e ver o processo, discernir tudo que está no processo, abrir o processo, conversar sobre o processo, perguntar ao seu advogado sobre o processo. Nada te é escondido. Tudo às claras. Por quê? Porque os teus direitos estão lá. Então, não se preocupe, você tem o direito, em primeiro lugar, do devido processo legal, segundo lugar, o direito ao contraditório e o direito à publicidade. Agora, mesmo sabendo que temos outros direitos gerais do processo que se aplicam aqui, eu quero, depois de trabalhar com esses 3 princípios, em razão do tempo que temos, quero trabalhar agora os princípios próprios do processo de execução. E o primeiro princípio é: não existe execução sem título executivo. Não existe execução sem título executivo. É a velha e boa premissa: nulla executio sine titulo. Nulla executio sine titulo. Não tem execução sem título executivo. Olhe comigo, por gentileza, o artigo 783 do seu Código de Processo Civil, que diz assim: a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Não tem para onde. Fundar-se-á sempre. Para ter execução, tem que ter título. Para ter execução, tem que ter título. Olha que interessante, você tem 2 grandes tipos de título, não se esquece disso. Artigo 515, os títulos executivos judiciais. Lá estão. Os títulos executivos judiciais, normalmente, eles são produto de todo um prévio processo de conhecimento. E o artigo 784 no nosso Código, os títulos executivos extrajudiciais. Então, entenda o seguinte: você pode ter tudo, você pode ter todo o direito, você pode ter até algo escrito sobre esse direito que você tem, você pode ter 1000 testemunhas. Se você não tem título executivo, você vai ter que ir para onde? Para o processo de conhecimento. Não, professor, não fala isso não. Não fala isso não, porque eu sou dono de uma loja maravilhosa que vende comida. E aí qual é a grande questão? Nessa loja todo mundo come, tem alguns clientes que eu já acredito um pouco mais, e aí eu anoto.
Anoto no meu caderninho de anotações. Se aquele indivíduo não me pagar, o caderninho de anotações não serve como título executivo para eu cobrar, afinal de contas ele já comeu, ele já bebeu, ele já esteve no meu estabelecimento. Vamos ver se o caderninho serve? Abre o artigo 515. Eita, professor, aqui no artigo 515 não fala nada de caderninho de anotação. Oh, que dor, hein? Abre agora, por gentileza, o 784. Quando você pega o 784, tem caderninho de anotação? Eita, professor, não tem. Tem letra de câmbio, tem cheque, tem escritura pública, tem documento particular assinado por duas pessoas e ainda testemunha, tem o famoso contrato, mas não tem caderninho de anotação. Que dor. Você tem tudo, menos título executivo. Se você não tem título executivo, você vai ter que ir para onde? Você vai ter que ir para o processo de conhecimento. Por quê? Por uma razão absolutamente simples. Quem não tem título, não tem nada. Ai, não fala assim, professor. Aí você mata meu coração. É mesmo? Quem não tem título não tem nada. Veja, por gentileza, agora a minha cara. Fixe em mim. Ou você tem título executivo, seja judicial ou extra, ou você não tem nada. Se você tem só anotações, um documentozinho, mas esse documento não está no 784, não está no 515, você não tem nada, você vai ter que entrar com o processo de conhecimento e provar que aquilo é verdade. Mas se você tem título, você já entra direto com o processo de execução, porque o primeiro princípio específico do processo de execução é: não há execução sem título. Não há execução sem título. Eu vou ler de novo o 783. E o 783 diz de forma clara que a execução para cobrança do crédito sempre se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível. E eu já vou lhe dar uma dica. Preste atenção, você que não é da área jurídica e está me ouvindo essa manhã. Vamos lá. Escute uma coisa. Quando você fizer negócios, procure um bom advogado. Sério. Sabe por quê? Porque ele vai te cobrar consultoria. Mas ele vai fazer com que você faça o negócio com uma outra pessoa, já criando naquele negócio título executivo. Por exemplo, o artigo 784 diz que contrato assinado por duas testemunhas é título. Aí você quer fazer uma compra e venda de casa, aí não sabe como fazer. Quer fazer uma compra e venda de um relógio caro, não sabe como fazer. Vá a um advogado. Ele vai fazer um contrato, e aquele contrato vai ter cláusulas específicas de quem vende e quem compra. Do dia que entrega, do dia que não entrega. Quem é que recebe, quem não recebe. Como é que paga e quando paga. E ele vai colocar duas testemunhas para assinar. Isso é título executivo. Se houver qualquer problema em todo o negócio, você está protegido. Não precisa entrar com processo de conhecimento. 8 meses a 2 anos de tramitação. Você já vai direto para o processo de quê? Execução. E o juiz só diz assim: entrega a casa, entrega o relógio. Você recebeu o dinheiro. Ou então o juiz vai dizer: opa, não pagou? Pague. Já vai direto para o processo de execução. Estou te dando a dica. Quem tem título tem tudo. Quem não tem, mova processo de conhecimento. Então, não existe execução sem título executivo judicial. Não existe. Não existe. Vamos lá. Segundo grande princípio é o princípio do resultado, que alguns doutrinadores chamam de favor creditores. Tá? Vamos lá. Abra o artigo 797. Abra o 797. Diz assim: ressalvado o caso de insolvência do devedor em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora
o direito de preferência sobre os bens penhorados. Escute, aqui o artigo está dizendo o seguinte: a execução segue os interesses do exequente. A execução tem que alcançar o resultado previsto no título executivo judicial. Acompanhe o que eu estou tentando te passar. Você, quando for juiz, sim, você que está me ouvindo, hoje está estudando, né? Acha que o alvo é muito longe, que não vai conseguir? É lógico que você vai conseguir. Estuda um pouquinho. Mentira, né? Estuda muito. E aí você vai chegar à magistratura. Quando você tiver na sua mão um processo de execução, o que é que você tem que fazer? Só uma coisa. Primeiro, veja se tem título executivo, porque sem título não tem execução. Segundo lugar, vê o que está no título. Qual é a obrigação que está no título? É uma obrigação de entregar coisa, como a do carro na concessionária? É a obrigação de fazer a cirurgia, como a cirurgia que falamos no início da aula, né? Sobre a cirurgia ali que o médico deveria fazer. É uma obrigação de pagar quantia. Quantia, está lá. E o indivíduo não pagou? Qual é a única coisa que você tem que fazer? Alcançar a finalidade que está no título. Porque aquilo que o exequente quer. É aquilo que o exequente quer. Quando alguém contrata um advogado, porque tem título executivo, judicial, ele quer o quê? Quando alguém contrata um advogado porque tem título executivo extrajudicial, ele quer o quê? Olhe para mim. Olhe bem sério para mim. Acompanhe o que eu estou dizendo. Veja, por gentileza, meus olhos. Se alguém chega no teu escritório e simplesmente diz: aqui, doutor, o título executivo. Aqui, doutor, o título executivo. Olha que interessante. O que ele quer de você? Ele quer de você, que você cumpra o título executivo. Então, a execução caminha na direção da satisfação dos interesses do credor. A execução existe para que o credor seja satisfeito. Agora, professor, pelo amor de Deus, quando é que eu sei que o credor está satisfeito? Quando o que está no título executivo é cumprido. Se no título executivo é a entrega do carro, então ótimo, vamos na concessionária, tirar o carro e entregar o carro. Se no título executivo você tem exatamente que dar um jeitinho para que aquele médico faça a cirurgia, então que se faça a cirurgia. Se no título executivo é dinheiro, então vamos tomar um carro dele, vamos vender, penhora, adjudicação, ou então penhora, venda, leilão e entregar o dinheiro para o credor. Exatamente isso. A execução deve alcançar o resultado que está no título. E a execução caminha favoravelmente aos interesses do credor. Só que deixa eu te falar uma coisinha fantástica. Segredo só meu e seu. Então, por gentileza, não espalhe o que eu estou te ensinando, que eu estou ensinando isso só para você. E só quem sabe disso é você e as 500 mil turmas que eu já ensinei na universidade. Então, presta atenção. Vê se não esquece isso, porque os outros não vão esquecer. Acredite, às vezes a própria lei permite ao exequente que ele possa mudar um pouquinho as finalidades que ele queria. Não, professor, não estou entendendo. Como é que é? O título não diz que é para ele receber isso. Aí, de repente, ele vai receber aquilo. Vamos lá. Vou lhe dar um exemplo. Olha que fantástico. O indivíduo está te devendo 150 mil reais. Eu não sei para você. Para mim é muito dinheiro.
150 é dinheiro a dar de rodo. E aí ele está te devendo 150 mil, ele não te paga, aí você, com base no artigo 823, contrata um advogado e entra com petição inicial, você já tem título, entra com a execução. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Aí entrou com execução, aí ele tem 3 dias para pagar, a lei diz, e ele paga? Não, ele não paga. Ele nomeia a penhora uma chácarazinha que ele tem. Vamos lá! O processo é para ficar com chácara? Não, é para vender a chácara e pegar o dinheiro para você, entendeu? Mas você acredita que a lei permite que você adjudique aquela chácara? Como assim, professor? Eu, credor? É. Você, credor, pode dar uma olhadinha naquela chácara antes de vender, e aí você vê que ela tem tudo que você gosta. Ela tem tudo que você gosta. Sério, professor? Sério? A lei permite a adjudicação. Quer dizer, você, credor, que entrou para pegar o dinheiro, você está ficando com um bem em nome do dinheiro. É lógico que ninguém vai enriquecer sem causa aqui, não. É lógico que, se o valor for maior, você devolve o valor, tá? Fica com a chácara, mas devolve o valor. Se o valor for menor, você continua a execução sem nenhum problema. Pois é, a lei permite a adjudicação do bem, por incrível que pareça. Eita, que interessante. Então, a execução realmente segue favoravelmente aos interesses do credor. Sim, é ele que tem título executivo, é ele que tem um direito, que é certo, líquido e exigível, que já está num título. E a gente, lá no Poder Judiciário, vai trabalhar, todos nós, juízes, promotores, advogados, servidores, assessores, todos nós vamos trabalhar para que aquele título efetivamente seja cumprido. Mas se a própria lei permitir ao credor uma mudança no seu interesse, como é na adjudicação, isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque o artigo 979 diz que a execução se realiza no interesse do exequente. Esse princípio é chamado também de princípio do resultado, é chamado de princípio do favor creditores e é chamado de princípio da satisfatividade. Aí você me vem com uma pergunta que é fantástica. Adoro essa pergunta em sala de aula, essa me encanta. É do aluno que está estudando, quer alguma coisa, e quando lê o artigo 805, fica todo atrapalhado. Ele diz assim: professor Gedeon, eu vim tão bem na sua aula até agora, mas eu li o 805 e eu não sei onde que eu estou. Presta atenção aqui na minha face. Olha aqui a minha face. Você está me vendo? Olha a minha face. Você, quando dá uma lidinha no 805, e fica completamente perdido, porque aparentemente ele é o contrário do que eu te ensinei. Deixa eu te ajudar a ler o 805. O que diz o artigo 805? Ali está o princípio da menor onerosidade. E quem lê o artigo 805 de forma apressada, assodada, sem ter calma, é pior do que aquele que come cru. Você sabe como é um apressado, né? E olha, toma cuidado, que a gente está vivendo uma sociedade muito apressada. Você tenha calma para ler direitinho, porque às vezes você está lendo e está assinando um título executivo extrajudicial, está entrando numa fria e não sabe. Então sempre tenha calma, sempre consulte um advogado, sempre vá atrás de alguém que conheça o direito para você não fazer loucura. Assinou título executivo, cai na execução, aí não vem chorar não. Então vamos juntos. Vamos ler o 805, porque tem muita gente que diz que o 805 desfaz tudo que eu ensinei.
Aí a TV Justiça chamou alguém que não sabe nada de processo civil e que está ensinando tudo errado por causa do 805. Opa, calminha, calminha aí. Vamos lá. O que diz o 805? Pegue comigo. O 805 diz assim: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Aí, professor, o senhor ensinou tudo errado. Então, toda vez que tem um conflito entre o querer do exequente e do executado, do credor e do devedor, tem que se fazer de acordo com o que o devedor quer. Meu filho, por Cristo, lê comigo o artigo inteiro. Você lê só o caput e não lê o resto. Olha o que significa o princípio da menor onerosidade. Lê comigo, vamos devagar. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução. Então, se o exequente tiver várias maneiras de executar. Aí a lei diz, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ótimo. Então, se eu tenho várias maneiras de fazer a execução, eu tenho que fazer pelo meio menos o quê? Gravoso para quem? Para o executado. Ótimo. Você entendeu? Tá bem certinho? Então, agora olha aqui para minha face, nesse grau absoluto aqui da minha face e veja a leitura do resto. Parágrafo único. Ao executado, quer dizer, se eu tenho duas possibilidades, aí o executado é que vai ter o direito? Espera aí. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar os meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena da manutenção dos atos já determinados. Então, peraí. Ninguém está dando trela para executado coisa nenhuma, não. O executado que está dizendo que os meios são mais gravosos, que venha provar que o que ele está trazendo, olha o que diz aqui, é mais eficaz. Mais eficaz para quem? Para o credor. Então, quando você pende para o executado, é porque o executado vem e diz, olha, eu tenho um meio aqui que é melhor para o credor e dói menos em mim. Isso é o princípio da menor onerosidade. Deixa eu te dar um exemplo para a gente fechar isso. Aqui em Brasília, quando você penhora um bem, porque o indivíduo deve, não consegue pagar, aquela história inteira, não é? Graças a Deus que na República Federativa do Brasil nós não temos muita gente que deve e não consegue pagar, né? Então, eu estou te dando um exemplo assim, quase impossível de ocorrer no Brasil, né? Mas vamos lá. O indivíduo deve, não consegue pagar. Aí imagine que ele tem, aqui em Brasília, um carro e uma lancha. Ah, professor, quem é que tem lancha em Brasília? Gente, tem um Paranoá aqui. A minha terra, tá certo, a minha terra não tem o que a sua terra tem. Praia, aquele sol maravilhoso. Estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Santa Catarina, estou falando do Espírito Santo, Guarapari. Gente, Deus desenhou a linda Bahia, não é verdade? Mas a minha terra aqui, onde eu nasci e cresci. Aqui no Cerrado a gente tem um Lago Paranoá, então a gente tem lancha por aqui. Aí vamos lá. Aí o juiz penhora uma lancha. O executado vem e diz, ó senhor juiz, eu tenho uma casa. O que é mais fácil vender, a casa ou a lancha? O que é mais fácil vender? Aqui em Brasília? Óbvio, professor, a casa. Então, óbvio, estamos aplicando o 805. O executado trouxe um meio mais eficaz, não para ele, para o credor receber. Você está entendendo? Porque o processo sempre anda voltado para o credor. Essa é a menor onerosidade. Agora pegue o mesmo exemplo e vá para o lindo Rio de Janeiro. Lindo Rio de Janeiro. Terra do querido sogro que tenho, né? Carioca da Gema.
aqui não dá para contar algumas experiências, mas é fantástico. O Rio de Janeiro, Deus desenhou. Pode crer, você carioca que está me ouvindo, Deus desenhou essa terra. Escute, no Rio de Janeiro, o que é mais fácil vender? Casa ou lancha? Mas não tem nem dúvida que é lancha. Principalmente se a penhora for feita ali na região dos lagos. Então imagine que a gente penhora uma lancha no Rio de Janeiro. E imagine que o credor vem trazendo uma casa. Se o credor vem trazendo uma casa, a gente não vai aplicar o 509, porque não é mais benéfico ao querido credor. Se o devedor vem trazendo a casa, a gente não aplica, a gente vende a lancha, que lá é muito mais eficaz. Então, os 3 primeiros princípios do processo de execução específicos. O querido princípio da execução, não há execução sem título executivo. O princípio do resultado, a execução segue favoravelmente ao exequente para alcançar um resultado e da menor onerosidade. Você olha sempre o resultado mais favorável ao credor. Se o devedor vier com soluções mais favoráveis, menor onerosidade, ele sofre menos. Ok? Continuamos os princípios na próxima aula. Vamos para o quiz. Vamos ver se você aprendeu e entendeu. Vamos juntos. Quanto ao princípio do contraditório, é possível afirmar que o mesmo se aplica ao processo de execução? Olha aqui a primeira assertiva. Pois o mesmo guarda fundamento constitucional, sendo assim aplicável a todas as espécies de processo. Você entendeu que a questão ela está dividida em 2 assertivas? A primeira dizendo que o contraditório se aplica ao processo de execução e a segunda dizendo que não só o processo de execução, mas todas as espécies de processo. O que você marca? Você marca que as 2 assertivas estão corretas? E a segunda é a razão da primeira? Você marca que as 2 assertivas estão incorretas? Você marca que a primeira assertiva está incorreta e a segunda incorreta? Você marca que as 2 assertivas estão corretas e a segunda é a conclusão da primeira? Essa é uma daquelas questões terríveis, né? Terríveis. Vamos lá? O que você marca? Vamos ver se você acertou? Sim. Gente, as 2 estão corretas e a segunda é a razão da primeira. A segunda não é a conclusão da primeira. Alguns de vocês marcaram a D. Eu sei disso. Mas as 2 estão corretas e a segunda é a razão da primeira. Por quê? Porque se o contraditório ele é aplicável em todas as espécies de processo, e o processo de execução é um tipo do gênero processo, então é aplicável à execução. Parabéns, quem acertou. Vamos à segunda. Um juiz que manda citar o réu para que pague no prazo de 3 dias. Isso aqui é processo de execução para pagamento de quantia certa. Ao receber a petição inicial do processo de execução, está o quê? Bem, vamos lá. Então aqui você tem um juiz que pega a petição inicial dos outros dizendo, está me devendo tantos R$1.000. E o juiz manda citar. O que ele está fazendo, gente? Ele está seguindo o devido processo legal. E ele está, obviamente, garantindo o contraditório. Ficou fácil, né? O que você marca? Vamos juntos? Acertou, né? Ele está aplicando o princípio do devido processo legal. Porque do artigo 824 em diante, está dito exatamente isso. E agora, o último quiz. O artigo 783 estabelece a execução para cobrança de crédito. Fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
Os títulos a que se refere esse artigo são os judiciais 515 e os extrajudiciais 784. O que você marca? Vamos ver se você acertou. Sim, a assertiva está correta. Quando a lei diz que a execução para cobrança se funda sempre em título, que tem obrigação certa, líquida e exigível, está falando não só dos títulos extrajudiciais do 784, mas dos judiciais do 515. Muito bem, você que acertou, meus parabéns. Você que não é da área do direito e simplesmente fica um pouco perdido no QUIS, você não se preocupe, porque o QUIS se destina à compreensão daqueles que estão na área jurídica, para quê? Para que possam resolver questões como essas que normalmente vêm nos concursos jurídicos. Eu creio que todos crescemos um pouco mais no processo de execução e não terminamos a principiologia. Só começamos. Aula que vem continuaremos. Esteja conosco. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.